Não sei viver longe da cruz, teu sacrifício me resgatou e hoje sou tão grato a ti. Tua morte trouxe vida para mim. Acharam aí 1 Samuel, capítulo 22? É interessante. Eu estava meditando diante do Senhor, orando, buscando a presença dEle, buscando entendimento, discernimento do que ministrar nessa noite. E foi muito interessante que eu estava, com minha esposa conversando, a gente conversa muito quando a gente está no meio de uma construção, e eu falava para ela, eu estou sentindo algo no meu coração, mas parece que não está vendo o encaixe, não está vendo a liga. Aqui tem algumas pessoas que trabalham com culinária e sabem muito bem o que é isso. Você tem uma receita ali, parece que a receita tá pronta, mas aí você vai e coloca um pouco mais de farinha. Aí você, puxa, coloquei um pouco mais de farinha. Você vai se desfazer de tudo? Você desfaz de tudo? De forma alguma. Você vai lá e, cara, se eu joguei mais farinha, eu tenho que agora compensar o quê? No ovo. Aí você vai lá e joga um pouco mais. Não, mas se joguei mais farinha, vai faltar um pouco de açúcar. Então você vai lá e, mas meia colher de... E assim você vai, aí quando você mexe, você, pronto, agora deu liga. Não é assim que você faz na culinária? Não só mulheres, temos homens aqui que cozinham muito bem. Mas é exatamente isso. Eu estava com a mensagem ali, com os elementos da mensagem na mão, mas parecia que estava faltando algum detalhe, eu não estava entendendo que detalhe era esse. Aí, com o meu jeito dobrado essa tarde, o Senhor falou ao meu coração. E a mensagem vai exatamente na frase que ele me fez, na pergunta que ele me fez. Como você quer ser lembrado? E essa é a hora que eu convido vocês que estão presentes a olharem para o lado e perguntarem um para o outro. Como você quer ser lembrado? Comigo, eu e você aqui, ó. Como você quer ser lembrado? 1 Samuel 22 diz o seguinte, Davi saiu daquele lugar e se refugiou na caverna de Adulão. Quando os seus irmãos e toda a casa do seu pai souberam disso, foram ficar com ele. Então a primeira coisa que a gente vê aqui é que ele não estava sozinho. Por mais que ele estivesse em meio a uma perseguição, vindo da parte do rei, a primeira questão, a sua família não deixou só. A sua família decidiu entrar com ele nesse combate. Só que não se resumiu a isso. E é aí que eu chamo você a refletir muito. Porque a coisa foi mais além. E a palavra de Deus diz no versículo 2, e ajuntaram-se a ele todos os homens que estavam em dificuldades, os que tinham dívida e todos os amargurados de espírito. E Davi se tornou o chefe deles. E havia com ele uns 400 homens. Amém? Bom, é uma história interessante da Bíblia Sagrada que vai falar sobre pessoas que estavam à margem da sociedade. Pessoas que estavam frustradas, pessoas que estavam decepcionadas, estavam tristes, estavam endividadas, pessoas que não estavam vendo muito sentido na vida. Pessoas que estavam passando pelo vale da sombra da morte. E eu pergunto ao Espírito Santo, Senhor, por que o Senhor quer que eu ministre isso essa noite? E aí eu tenho que fazer essa pergunta, será que Deus queria falar com você? Será que essa mensagem, para começar logo esses 3, 5 primeiros minutos, você não vai falar, calma aí, essa mensagem é para mim. Porque eu estou nessa situação. Talvez você esteja desempregado em meio a tudo que está acontecendo. Talvez a empresa tenha fechado. Talvez, se você trabalhava junto com uma outra pessoa, essa pessoa talvez tenha aberto mão dos seus serviços porque diminuiu a renda dela e agora ela não pode mais te contratar, não pode mais pagar o teu salário. Talvez você trabalhasse com uma situação de eventos e você agora chega e fala, não tem mais eventos, não tem mais proventos, não tem eventos, não tem proventos. Traduzindo, eu estou duro igual um coco. Então eu pergunto a você o seguinte, será que essa mensagem encaixa na tua vida?
Ou, de repente, você tem emprego, sim, mas a tua alegria está meio abalada. O teu viço está meio em baixa. A tua luz está com o contraste meio fechado. Talvez seja isso. Talvez não tenha a questão. Alguns tenham a questão do dinheiro, do desemprego, do desespero. Alguns, talvez, por questão de saúde. Talvez você não encontre nenhuma razão. Talvez isso seja pior ainda para você. Porque quando você olha para tudo à tua volta, você fala, eu não tenho motivo para isso. Eu tô aqui, tá certo, tá tudo beleza, aqui tá maravilhoso, aqui tá show. E por que eu tô assim? Eu não sei. E talvez a maior dor que você esteja sentindo seja exatamente por essa inquietação de não ter uma resposta do porquê você está sentindo tanta dor, do porquê você está sofrendo tanto. Davi estava procurando fazer tudo certo. Davi estava procurando honrar o rei. Davi estava procurando ser fiel àquele homem. Ele tocava a harpa no objetivo de cuidar dele, até mesmo nas questões espirituais, ele estava tentando fazer o papel dele a 200%. Teve até situações de oportunidade de poder lançar a mão e matar o rei enquanto ele estava dormindo, mas ele falou, não vou fazer isso, ele é ungido do Senhor, não vou tocar no ungido. Mas calma aí, sobre a cabeça de Davi tinha se derramado óleo, então ele também tinha uma unção, mas ele não queria que a coisa fosse atropelada. Ele queria que as coisas acontecessem no tempo do Senhor. Talvez esse seja um dos maiores problemas da nossa igreja nos dias atuais. Pessoas que não sabem administrar a questão do tempo. Deus falou que vai acontecer. Ok, então tudo bem. Cadê? Estou aqui esperando. Não, mas calma aí. Deus falou para... Não. Se ele falou, eu creio que vai ser agora. Isso se não foi ontem, eu só esqueci de abrir minha caixa de e-mail e já vi a confirmação. Eu não sei a quanto você tem andado e o quanto você tem sofrido, não pelas dificuldades, mas pela questão da ansiedade. A ansiedade tem destruído muitas pessoas. Pois bem, indo mais além, eu chamo a uma reflexão, uma palavra que há um tempo atrás eu falei aqui, que é a questão do legado. Uma das palavras-chave que deve guiar a vida de um cristão é legado. Quando eu vou lá no dicionário e vejo sobre a questão do que é legado, é algo que é transmitido às gerações que se seguem. Traduzindo, é algo que eu fiz, que eu vou deixar para a próxima geração. Aí alguém chega e fala, não, eu comprei 2 terrenos, um lá em Saquarema e comprei um outro lá em Belfor Roxo, ok? Porque eu creio que meus filhos vão ter onde morar. Ou, de repente, você comprou 2 terrenos, um na Barra da Tijuca e um em Nova Iguaçu. E aí você tem 2 filhos. E aí você não vai ter uma alegria, você vai ter um problema, né? Quem é que vai morar na Barra da Tijuca e quem é que vai morar em Nova Iguaçu? Então, às vezes tem bênçãos que se tornam um problema. Mas o fato são legados que você deixa. Mas legado se resume somente a conta bancária e patrimônio? Não, de forma alguma. Quando a gente fala de legado, a gente fala de uma construção como um todo. E eu pergunto, que legado você tem deixado ou lutado para deixar para as gerações que estão vindo depois de você? E aí algumas pessoas falam, não, mas pastor, legado está relacionado a questões de pessoas que morrem, que já estão velhinhas. Não. Quando a gente fala da igreja do Senhor, se você tem 1 ano de convertido, você já deve estar deixando um legado para alguém que está se convertendo hoje. Se você já tem 5 anos de cristão, você já tem que deixar um legado para pessoas que estão vindo atrás. Se você é cristão e já tem 8 anos de casamento, você já tem que estar deixando legado para as pessoas que estão com 2, 3 anos, que estão noivos, que estão olhando para onde? Estão olhando para você. Porque se nós pensarmos que todos nós estamos numa maratona, rumando para Jerusalém Celestial, rumando para Jesus Cristo, aos braços do Senhor, para a eternidade, para escutar a trombeta tocando, se todos nós estamos andando numa mesma direção, o fato é, você não está olhando aqui com uma televisãozinha quem está lá em, aspas, primeiro lugar. Porque é interessante que essa corrida não é de primeiro ou de segundo lugar. São de pessoas que completam ou não completam o objetivo. Então, quando você olha aqui, você não está olhando, pô, mas eu estou aqui, me converti hoje, eu estou vendo como é que está a vida do presbítero da igreja, que talvez esteja muito longe dele. Não, eu estou olhando como é que está a vida do apóstolo, talvez esteja muito longe dele.
Mas talvez você, que é o vizinho dele, que está com 2 anos de convertido, talvez ele esteja olhando para você e fale assim, uau, fulano está correndo ali, eu estou indo atrás dele, porque eu estou vendo que ele está indo por aqui. Como também ele está vendo que se você meter uma curvinha mais para o lado, se estabacou na brita, está todo ralado, ele vai poder olhar e falar assim, ih, caramba, não vou por ali não, porque por ali eu vi que ele caiu e se machucou. Então aí com isso eu te chamo a seguinte reflexão, você está sendo visto em todos os momentos por aqueles que estão à sua volta. E a pergunta é, que legado você tem deixado para essas pessoas? Será que você tem mostrado literalmente transformação no seu dia a dia? No seu cotidiano, no seu emprego, no seu estudo, na sua família, nos seus parentes, nos seus amigos? O que você tem feito? Bom, mas antes de eu falar mais de legado, a gente tem que falar de uma outra situação, que é a hierarquia. Quando a gente pega na palavra, a questão de hierarquia pode ser vista de alguns pontos de vista. Bom, uma delas é a questão da hierarquia governamental. A gente pega lá no livro de Romanos, capítulo 13, e ele vai falar sobre a questão de como nós devemos nos sujeitar às autoridades governamentais. Nós devemos entender que existem pessoas no governo que estão sobre nós. E nós precisamos o quê? Orar por essas pessoas, porque se o justo governa sobre o povo, vai tudo bem. O provérbio vai falar sobre isso. Então, eu tenho que cuidar para o quê? Senhor, elegeram aquilo ali. Pode não ser nem o meu candidato. Mas se é ou se não é o meu candidato, eu preciso orar. Para quê? Para que haja discernimento dessa vida e na equipe que está com ele para fazer o quê? Um governo para os justos, ou um governo dos justos. Esse é o clamor que nós temos. Senhor, que haja paz na nossa nação, que haja discernimento dos nossos governantes. Então eu preciso entender que existe uma hierarquia governamental. Existe também uma hierarquia familiar. Quando Moisés chega, chama o povo lá no Egito, no deserto, e fala, antes de vocês entrarem na terra que emana leite e mel, eu preciso ensinar uma coisa para vocês. Eu preciso ensinar vocês a chamar ó Israel. Eu preciso ensinar que você, como sacerdote da tua casa, como líder da tua casa, pastor, mas calma aí, eu não tenho marido, meu marido foi embora. Então, meu amigo, abraça a causa e é você mesmo, mulher. Então, você tem que se posicionar, você homem, se você está aqui na família, ou você, mulher, se você não tem um homem e aí a coisa está na tua mão. A gente precisa trabalhar a questão do sacerdócio que o Shema fala, onde eu preciso todos os dias ensinar os meus filhos, em tempo e fora de tempo. Eu preciso trazer a minha família para os pés do Senhor. Eu preciso fazer diferença. Então, minha família precisa entender que existe uma hierarquia, existe uma situação de respeito que é colocado sobre os meus ombros. Também existe a questão da hierarquia militar. A hierarquia militar é um dos pilares dentro do militarismo, tanto das Forças Armadas como também de polícias e bombeiros militares. E essa premissa, esse alicerce vai ser em cima da hierarquia e da disciplina. São as bases fundamentais que nós temos. E quando eu penso em hierarquia e disciplina, e eu penso sobre o que está sendo dito, eu lembro de uma pessoa muito chegada a mim, uma pessoa que eu amo muito, que há alguns anos atrás ingressou na Polícia Militar do nosso estado. E ele estava muito empolgado com aquilo, vivendo o primeiro ano dele, era o primeiro ou segundo ano dele de polícia, vivendo muitas experiências, muitas coisas boas, né? Ele tinha, dentro da corporação, tomado decisões corretas, estava numa tropa de elite, ele estava dentro do batalhão de choque. Então ele vivia uma situação diferente daquele policial de rua, ele vivia uma tropa, né, grupamento especial, treinamento tático. Então era uma outra roupagem, né, que ele estava vivendo. Então ele estava muito feliz com aquilo, porque é o que ele sonhou. Viver uma vida como outras pessoas da família, que era uma vida dentro das questões operacionais. Ok. E eu lembro um dia, eu estava no aniversário da minha prima, e eu estava junto com ele, e ele chegou para mim e falou assim, na época eu era cabo da aeronáutica já, e ele falou, sabe qual é o meu grande sonho? Eu falei, não. Meu grande sonho é poder um dia ser um daqueles sargentos de bigodão de uma Patamo. E eu olhei aquilo e falei, teu pai é oficial. Teu sonho não é fazer a prova de oficial. Ele, não. São coisas diferentes. Se explique, por favor, né? Aproveita aqui, dá mais um salgadinho aí, mais um refrigerante, deixa aqui 2 cajuzinhos, um brigadeiro, e explica aí que você está na festa de aniversário de criança. E vamos lá, explica. Vou explicar, eu estou fazendo a prova de direito, eu quero fazer a prova oficial. Sim, ok. Mas esse é o
meu desejo, pela questão salarial, pela questão de posição, de aposentadoria, ok, isso é o desejo que eu tenho por essa linha. Mas você precisa entender que existe uma diferença. Eu falei o quê? Uma coisa é eu entender o que é hierarquia, disciplina, é respeitar isso e querer estar numa posição para ser respeitado. Concorda? Entenderam? Ficou fácil isso aí? Ok. Mas uma outra coisa é você ter admiração por algo. Respeito não é admiração. Respeito está relacionado a eu olhar para minha esposa, ela tem 1,60 m, e eu saber, tem algum lugar que esqueceram de botar na Bíblia, que mulheres baixinhas têm uma situação diferenciada. Então eu preciso respeitar ela, porque senão é um siri na lata. Quem tem mulher baixinha sabe do que eu estou falando. Amém? Quem não tem, se for solteiro, reflete. Aleluia. Glória a Deus. Mas continuando. É porque a câmera não está pegando o rosto dela. Ela está me olhando com aquele olhar de lado, assim, tipo assim. Ai, ai. Agora ela riu. Agora ela se traiu. Ela estava olhando de rabo. E a minha filha estava quietinha, de braço cruzado atrás. Tipo assim, não posso nem rir, porque se ela escutar rir, ela olha para trás. Tem que olhar fulminante. Então a grande questão é respeitar está relacionado à posição que a pessoa está. A admiração é uma coisa que você consegue através de uma conquista. Conquista de quê? De atos, de decisões, de atitudes. Onde as pessoas que estão à tua volta olham para você e fazem isso de uma forma diferenciada. Essa pessoa é diferenciada. E é interessante que eu falei assim, mas como é que é esse negócio? Ele falou assim, é simples. Às vezes a gente está em operações, né, em questões operacionais, tem que subir uma comunidade e às vezes chega lá um oficial superior e fala, vamos fazer assim, assim, assim. Aí chega aquele sargento do bigodão, bigode de leôncio, tampando a boca, olha para o lado e fala assim, não, a gente não vai por aí. A gente vai fazer incursão por ali. Aí o capitão, o coronel, mas olha para a cara dele tipo assim, isso, então, como eu disse, a gente vai fazer do jeito que ele falou aqui. Aí ele falou que ficava olhando aquilo e falou assim, por quê? Porque são muitos anos fazendo incursão, muitas vidas que ele viu se perderem, muitas pessoas que foram feridas e baleadas, que fizeram que ele tivesse um know-how e um respeito pela tropa de uma forma diferenciada. Então, eles respeitavam as pessoas que estavam numa posição, mas eles admiravam outros pela questão das suas experiências. Por que você falou isso, pastor? Por um motivo simples. Quando a gente volta em Davi, num dado momento, estava passando uma situação muito difícil, de muito aperto, de muita injustiça. E ele agora está escondido dentro de uma caverna. Por que ele foi parar ali? Aí alguns vão falar, não, porque isso aí é porque é o plano, é o propósito. Será que era o propósito de Deus que a coisa fosse traumática? Será que precisava ser dessa forma? Ou será que existia uma outra forma de alcançar essa vitória? Essa transição pacífica de um reino para o outro, onde ele podia estar chegando, só podia chegar, Davi, anda do meu lado, vamos ver, ó, eu vou te ensinar coisas boas. E Davi, de repente, poderia chegar e falar assim, como uma esposa faz com o marido, com uma digitora, ele fala, pô, rei, mas o senhor falou que ia fazer daquela forma, será que seria interessante fazer? O Espírito de Deus está sobre ti. Bom esse conselho. E aí, todo Israel estaria ganhando com isso. Você pararam para pensar dessa forma? Que coisa bonita! Tem aqui aquele que está empossado, aquele outro que tem unção, que está o quê? Aprendendo aos pés dele. Está andando assim como Paulo andava com Gamaliel. Ele andava ali, ó, ele sentava aos pés de Gamaliel. Eu sou o primeiro na classe. Eu estou sentado na primeira fileira. Não sei se você consegue entender isso. Paulo chegou e falou assim, eu sentava aos pés de Gamaliel, eu estava ali para beber na fonte, eu estava junto daquele homem. Eu queria aprender, eu não queria perder oportunidades. Muitas vezes é isso que vai fazer toda a diferença quando a gente entrar numa situação de combate. Semana passada eu falei uma coisa aqui interessante, que nem sempre aquele que te faz carinho é aquele que realmente quer o teu bem. Porque às vezes essa pessoa já até passou por uma situação difícil, às vezes ela já veio do frente de batalha, e ele sabe que se você vier daquela forma que você está, você tende a morrer. Então eu pergunto, será que a amizade real é aquela que somente te abraça, faz tudo o que você quer, diz tudo o que você quer? Será que isso realmente é amizade? Eu pergunto a você. Será que é aquela pessoa que te adula por tudo, será que ela quer o teu bem?
Reflita sobre isso. Então você está dizendo que quem me trata... Não disse isso. Não distorça minhas palavras. Pelo amor de Deus. Não distorça minhas palavras. O que eu quero dizer é que muitas vezes você tem pessoas até que são suas incentivadoras, são suas apoiadoras. Mas quando essas pessoas que te incentivam, te apoiam, essas então, quando dizem alguma coisa contrária, para e reflita. Para e reflita, para que você não venha a se machucar no meio da sua caminhada. Só que Saul permitiu que a inveja tomasse conta dele. E tomando conta dele, o que ele faz? Ele começa a perseguir Davi. Agora Davi está fugindo. E eu pergunto, precisava que isso acontecesse? Não precisava. Mas Davi se manteve fiel ao rei. Se manteve um homem idôneo. E agora o mais improvável acontece. Quem foi Davi até esse momento da história? Davi foi um homem que pelejou guerras por Israel, fazendo coisas diferenciadas, movidos pelo Espírito de Deus. Então muita gente já sabia das características, das qualidades dele. Muitas pessoas o respeitavam? Não. Muitas pessoas o admiravam. Respeitavam a Saul, mas admiravam a Davi. Conseguiu entender agora? Muitas pessoas olhavam para Saul e falavam assim, caramba, esse cara é gigante, esse cara é imponente, esse cara que sabe se pôr. Esse cara é rei, eu respeito ele como rei. Mas quando eu olho para Davi, aquele pequenininho ali, cara, que admiração que eu tenho para aquele cara. Esse cara é diferente. Esse cara fez de tudo. O cara enfrentou, começava as histórias. Normalmente, pessoas que têm histórias são pessoas que são admiradas. Olha que interessante isso. Pessoas que são respeitadas são ditas. Ontem eu vi um filme, mais um filme. Quarentena, esse negócio. Quarentena. Como é que é o nome do negócio que a gente soltar aí em casa? Isolamento social. É o nome que se fala. Eu não sei, toda hora tem gente querendo me ver aqui, então eu não sei o que é isso, mas tem gente que está no isolamento social. Aí, eu tava brincando com a Cátia, eu agradeço a Deus pela televisão que eu tenho, que ela grava, porque eu vejo metade de um filme, vou embora, depois eu volto lá e assisto outra parte, eu volto um pouquinho, e assim eu vou vendo de pedaços em pedaços, mas consegui assistir mais um filme, né? Em 3 frações, mas assisti mais um filme. E exatamente falava sobre isso, sobre uma questão de uma pessoa, que as pessoas temiam muito ela. É até um filme acho que com Tom Cruise, quando eles tinham uns 20 anos, muito velho o filme. Mas eu parei para ver, de ontem de madrugada. E a grande questão é, ele foi naquela questão do filme, ele foi ao comandante dos fuzileiros né, e falaram, você sabe quem é esse cara? Não, esse cara já teve na guerra tal, esse já teve isso, já teve aquilo. Todo mundo respeitava ele. Mas a pergunta é, ele tinha admiração ou ele impunha medo sobre a tropa e tinha um histórico de pessoas que, no quê? Não queriam questionar ele. Então ele tinha respeito. Exemplo do filme. Então todos respeitavam aquele coronel. Mas a pergunta é, será que admiravam ele? Sendo o déspota que ele era? Fica a reflexão para você. Então agora Davi está lá no meio daquela caverna, naquela situação difícil, e agora os seus parentes se chegam a ele para ficar perto dele. Abraçando ele, falam assim, cara, a gente está contigo nesse negócio. Boa coisa é você ter a tua família ao teu lado. E aí agora eu te chamo a reflexão quando você fala, poxa, que triste, minha família não me apoia. E aí eu pergunto a você, será que sua família se resume somente às pessoas que têm o teu sobrenome, ou Deus tem feito nascer pessoas que, quando você precisa, realmente estão do teu lado, cuidando de você como pais, como mães, tendo intimidade, como você olha e você sente algo como um irmão. É muito interessante, eu não vou citar o nome por questões éticas, mas eu tenho um grande amigo que uma vez ele chorando, há uns 2 anos atrás, ele olhou para mim e falou assim, poxa, eu tenho irmãos, mas eu não consigo dividir com meus irmãos o que eu divido com você. Eu falei, uau, que profundo isso, porque quando eu olho para você, eu tenho uma intimidade, eu tenho uma simbiose, e entenda, o nosso relacionamento de amizade não está resumido tipo assim, você é bonita, o outro, não, você é cheiroso. Não! Quando um trisca com o pé fora, meu amigo, a pancada é com força. Inclusive, ele chega e fala, nunca deixe de me corrigir se você estiver me vendo indo para o lado errado. Meu Deus do céu, que sinal de amizade. Eu acho que é isso que Davi tinha com Jonatas. Muita gente confunde porque não entende o que é uma amizade sincera, uma amizade profunda.
Não sabe o que é esse amor de um irmão para com o outro, porque não consegue, não tem isso. Então, se nunca experimentou isso, não consegue entender. Muitas vezes, coisas que nós nunca passamos são coisas que nós confundimos quando passam diante dos nossos olhos. Bom, tá ali Davi, largado, junto com a família, quando de repente começam a aparecer alguns homens. E vão aparecendo outros homens. E aí você pergunta, e aí, qual é a tua história? Hoje em dia, na gíria aqui no Rio de Janeiro, é dá teu papo, dá o papo aí. Dá o papo aí, tipo assim, conta a tua história. Quem é você? Fala aí, por que você veio parar aqui? Ó, a parada é a seguinte, eu tô devendo aí, estão querendo me matar porque eu não tenho dinheiro para pagar, e eu já desisti da vida, e aí eu soube que você estava aqui, e sabe uma coisa, eu quero me juntar aqui, eu quero ficar junto também. Você vai ficar nessa caverna aqui, mano, sabe, eu tô contigo nesse negócio. Mas por quê? Porque eu tô sentindo de fazer isso. Porque existe sobre ele uma admiração. E aí chega agora o outro. E você? Qual é a tua situação? Meu amigo, eu não quero nem contar minha história não, porque senão vai ficar... E aí começou, a gente pega no texto de novo, tá? Eu vou voltar lá para você. E aí ajuntaram-se eles os homens que estavam em dificuldade, os que tinham dívida e os que estavam amargurados de espírito. Olha que profundo. E olha que estratégia o Deus Altíssimo fez com esses homens. Eram pessoas que já não estavam dando nada por si mesmo. Eram pessoas que já não acreditavam em si. Eram pessoas que estavam enfraquecidas na fé, estavam tristes. Pessoas que estavam desanimadas. Olha que profundo isso. Amargurado de espírito. E aí o que Davi tinha para oferecer? Uma garagem. Uma caverna. É o que ele tinha. Mas aquelas pessoas sentiam de ficar junto dele, de procurar com ele, de andar com ele. Porque tinham algo a mais para acontecer, eles tinham convicção disso. Eles talvez não soubessem explicar o porquê. O fato é, cada vez mais chegavam homens e mais homens para se juntar a Davi. Quando ele olhou, já tinha ali uma média de 400 derrotados ao lado dele. Meu amigo, que exércitozinho! O exército mais improvável. Pensa a situação. Meu amigo, nego que não tinha mais nada a perder. Nego que já tinha jogado os pontos. Mas aí vem uma reflexão que, infelizmente, algumas pessoas que labutam em questões de guerras religiosas gostam de recrutar para serem homem-bomba. Quem normalmente eles pegam para ser homem-bomba? Aquele cara que namora a menina mais bonita da escola? Aquele cara que foi passar as férias na Disney com os pais quando estava com 14 anos? Eles recrutam literalmente essas pessoas que estão falidas emocionalmente. E aí eles trazem para perto deles, dão uma atenção e de repente a pessoa está virando o quê? Um radical religioso. Então, nós devemos tomar muito cuidado com esse tipo de pessoa. Por quê? São pessoas que podem ser verdadeiras bombas relógio. A questão é, armada em que direção? Talvez seja essa a reflexão psicológica. Porque se você pisa no pescoço de uma pessoa dessa, se você acua uma pessoa dessa, e aí eu lembrei uma experiência que eu vivi lá no subúrbio da Leopoldina, nos idos dos anos 70. Eu já estava anos 70, já estava vivo nessa época. Né? Então, lá nos anos 70, eu morando no conjunto habitacional lá de Olaria, e eu vi uma coisa muito bizarra que marcou minha vida. Lá tinha no prédio onde eu morava, né, tinha janelas para frente e para trás. Então, meu quarto era janela para os fundos. Eu, às vezes, olhava. E eu morava no terceiro andar, e quando eu olhava lá para baixo, tinha umas caixas grandes daqueles bujões de gás. Né? Ainda vende hoje, né? Mas antigamente era mais comum, aquele bujão alto, né? Não sei de quantos quilos ali. O amigo do gás. Um cilindro de gás, né? Aquele grandão. E aí tinha aquilo ali, foi desativado, ficou aquilo vazio. Casa vazia, normalmente alguém vai habitar. Nesse caso não foram espíritos, nesse caso foram ratos. Eu acho que tinha alguma coisa ali, caiu algum tipo de sabão em pó, algum biscoito daquele antigo, misturou com gás. Eu sei que houve uma modificação genética no rato. Cada rato parecia uma preá, meu amigo, um negócio chamado ratazana. Não sei se você já viu. Mas não era normal. Eu não sei. Aí alguém vai falar, não, era ter olho de criança. Meu amigo, a ratazana parecia um bebê. Os bagulhos eram bizarros, muito grande. Aí um dia eu vi lá um rapaz, um senhor, né, que
gostava de tomar ele tomava um energético lá no botequim, que deixava ele valente. O que aconteceu? Foi ele lá, a esposa foi tentar botar roupa lá no fundo, né? Viu o rato, ficou desesperado e foi tentar resolver esse problema. E aí o que ele fez? Pegou um pedaço de pau e bateu. Quando ele foi, a ratazana tentou correr, não conseguiu, ficou acuada no canto. Eu não sei se você já viu demônio, se você já viu anjo. Tem gente que já tem. Eu já tive muita visão espiritual na minha vida, né? Inclusive, essa semana tive o desprazer de ver um demônio. Coisa não muito interessante, mas quando Deus mostra pra gente partir pra guerra. Não é para se acovardar e entrar embaixo do lençol. Né? Mas a experiência desse homem, e eu olhando da janela, olhando tudo. Meu amigo, a ratazana levantou, ficou em duas patas, começou a fazer um grunhido meio sinistro. Eu falei, deu ruim. E a ratazana, que já conhece, alguns em casa estão rindo no sofá, rolando, porque já sabe o que vai acontecer. Não foi o Espírito Santo que te revelou. É porque você já deve ter visto alguma coisa assim. A ratazana partiu para cima daquele senhor de origem nordestina. Foi uma gritaria, uma confusão, o rato tentando morder ele tentando bater com um pau. Foi uma cena que chocou meus 10, 11 anos de idade. Eu fiquei ali, que é isso, cara? E a partir daquele momento eu comecei a respeitar não os ratos, mas as ratazanas sim. Né? O energético evaporou. Não, o energético que o cara tinha tomado, quando o rato lançou um barulho, né? Mandou um barulho meio bizarro, bem agudo. Eu acho que ali já evaporou todo o energético que ele tinha tomado e ele já voltou uma situação de cor. Só que como é que eu faço? Ouviram? Meu amigo, assim era esse exército de Davi. Muitas vezes, quando você acua alguém que não tem nada a perder, você pode ter uma grande surpresa. Às vezes, existem países grandes, de grandes potências, que invadem países pequenos e pensam, já está ganha a guerra. Só que eles esquecem do fator humano, de pessoas que não têm mais nada a perder. Sabe, esse exército improvável de Davi era exatamente isso. Pessoas que foram entrando de guerra em guerra, combate em combate. E o mais interessante, que todo um reinado aconteceu, toda uma história aconteceu. E agora eu quero convidar você a sair de 1 Samuel 22 e agora a gente abrir no livro de 2 Samuel. Eu quero convidar você a trocar agora de livro. 2 Samuel, não o 22, mas o 23. Deixa eu usar aqui esse meio tecnológico para ver se é rápido. Ó, rápido. Pá. Que beleza. 2 Samuel 23. E a partir do versículo 8, ele vai falar sobre quem? Os valentes de Davi. Calma aí. Davi, antes de assumir o reinado, estava numa caverna escondida e a história diz que homens fracassados, desesperançados, pessoas sofridas, traumatizadas, procuraram ele. Anos de reinado se passaram. E agora a gente está chegando o quê? Nos últimos dias de Davi. E agora, e se você pegar no começo do capítulo 23, vai dizer as últimas palavras de Davi. Já está ficando velhinho o bichinho, já estava quase no final já. Mas aí a Bíblia vai listar sobre os valentes de Davi. Versículo 8 diz o seguinte, são esses os nomes dos valentes de Davi. José Bassebete, filho de Taquemone, o principal dos três. Este brandiu a sua lança contra 800 homens e os matou de uma só vez. É lógico que esse de uma só vez está sendo em um só combate. Mas não termina aí que ele vai. E depois dele, Eleazar, filho de Dodo, filho de Aoi. Entre os três valentes que estavam com Davi, quando desafiaram os filisteus, ali reunidos para a batalha, quando os filhos de Israel já haviam se retirado, ele se levantou e atacou os filisteus até lhe cansar a mão e ficar grudada a espada. Na outra tradução vai falar sobre ter tido cãibra na mão.
Ok? E naquele dia o Senhor efetuou um grande livramento e o povo voltou para onde ele já estava, somente para pegar os despojos. O que está dizendo aí? Meu amigo, está todo mundo fugindo. Ele falou assim, eu não vou fugir não. Eu vou partir para dentro. E ele sozinho partiu para dentro. Mas aí não termina ainda não. Que ele vai dizer mais. E depois dele vinha Sama, filho de Age, o Aratita. Quando os filisteus se juntaram em Lei, onde havia uma plantação de lentilhas, o povo fugiu de novo dos filisteus. Sama, posto no meio daquele terreno, e defendeu e matou os filisteus, e o Senhor efetuou um grande livramento. É interessante que quando a gente continua essa leitura, a gente vai ver que existiam uma situação listada com os 3 valentes e vai ter uma outra situação que vai listar sobre os 30 valentes. E quando a gente chega e ele vai listar, e lá no último versículo ele vai falar, Urias e Eteu, e ao todo eram 37 esses homens. Sabe, meu irmão, essa é uma noite de reflexão que eu trago a você. E como eu disse, a mensagem essa noite é como você quer ser lembrado. Como você quer que olhem e falem, eu conheci o Paulino. Meu amigo Paulino, sim, caramba, a Rebeca. Rebeca? Rebeca eu sei quem é. Júlia, filha de Cátia. Meu amigo, que mulher foi essa? Que mulher foi essa? Talvez seja essa a história que o Senhor tem sonhado para você. A grande questão é que entre haver um sonho e haver uma conquista, existe um período de luta, de concretização, de realização. E tudo isso está atrelado à questão da perseverança. Sabe, nesse momento que você vê aqui 2 desses homens, que se destacaram entre os 3, que já se destacaram sobre os 37, que se destacaram sobre os 400, que se destacaram sobre uma nação. Olha que profundo isso. A gente está falando que numa nação existiam 400 homens que fizeram parte de um exército diferenciado para Davi. Mas entre esses 400 homens, 37 tiveram um nome marcado de uma forma diferenciada, onde se lê o nome de cada um deles. Mas entre esses 37 existiam 3 que, meu amigo, eram colocados de uma forma diferente. E esses 3 eu posso dizer, o que existia na nação sobre a vida deles era o quê? Admiração. Pessoas que lutam, que conquistam, que perseveram, são pessoas admiráveis. São pessoas entusiasmadas. O que eu quero convidar você é literalmente tomar a decisão onde eu quero estar nesse grande exército do Senhor. Eu quero ser somente um soldado raso. É interessante que quando a gente migra para Crônicas, a gente vai ver que tinham guerreiros como esse que valiam sozinho como 100 homens, 100 soldados rasos. Você tem noção do que é isso? É o inimigo já chegar e partir para o combate, e quando ele bateu o olho, falou assim, como é que é fulano? Não. Ih, garrou. O emocional já fica abalado, o coração já dispara, a mão já começa a tremer. Nós estamos em meio a um combate. Nós estamos em momento de batalha. Nós estamos em momento de conquista. Não é momento de se acovardar. Muitas pessoas estão entendendo mal o que está acontecendo. O Senhor tem nos dado uma oportunidade na face da terra, nesse momento, em meio a essa pandemia, para que nós venhamos a sacar as nossas espadas espirituais, afiarmos ela, ajeitarmos as presilhas do nosso escudo, a jugular do nosso capacete e partirmos para o combate. E o combate, muitas vezes, é você pegar o telefone e ligar para uma pessoa que está sozinha em casa. O combate, muitas vezes, é vocês fazer uma chamada de vídeo e olhar nos olhos e falar assim, que olhar é esse que eu não estou entendendo? Não, é que eu... Levanta a cabeça. Por que você está se entregando? Não, é que é a força do inimigo. Talvez seja momento de você incentivar, ou talvez seja momento como você viu esse homem fazendo, de chegar no meio do campo de lentilha e falar assim, está todo mundo fugindo. Eu não vou fugir, não. Na pior das hipóteses, eu vou parar eles aqui um tempo para que vocês possam sair em segurança. Quantos filmes a gente já viu? Não pode ir, eu estou ferido, eu não vou aguentar, pode ser, eu vou ficar aqui para ser. E aí eu vou me encher de granada, eu vou me encher de. Deixar as armas aqui comigo, que eu vou pelo menos segurar eles um tempo. Só que os valentes de Davi, pura e simplesmente, não seguraram um tempo e tiveram um nome numa placa, numa rua, numa praça, não.
Eram homens que entraram nos combates e fizeram coisas sobrenaturais. Aí você pergunta, pô, mas o cara matou 800 num dia? Isso não é possível. Que bom que você acha isso, porque se você entende que isso não é possível à mão de um homem, isso literalmente tem dedo de Deus envolvido. Sabe, os cristãos desse século atual têm vivido muito em cima de situações racionais. O Espírito Santo te chama nessa andada para Pentecostes, que você entenda que existem muitas coisas espirituais à tua volta, esperando somente que você chegue, dê um toquinho e fala, entra no combate comigo, porque eu quero ser um desses tais. Eu quero ser contado entre um desses valentes, não de Davi, mas valentes de Jesus. Eu quero ser contado entre um dos valentes que combateram no Rio de Janeiro. Eu quero ser um do valente que está dentro do Ministério Goel, porque nós queremos fazer diferença. Eu quero ser um valente. Talvez a tua valentia esteja em dobrar o teu joelho toda madrugada por um período e clamar por vidas. Talvez a tua valentia seja ter coragem de parar na frente de uma câmera e falar para sei lá quem. Porque quando nós lançamos um sinal pela internet, nós não temos noção disso onde pode chegar. A grande realidade, muita gente não tem coragem de fazer isso. E se você gaguejar, e se você falar uma palavra errada, pronto, virou meme. Não importa. O que importa é se o campo de lentilha está precisando de ajuda, você se posicionar no lugar certo, sacar a tua espada e falar, Senhor, sozinho eu não consigo, mas se o Salama, Chouricalamaia, se você entrar nesse combate comigo, nós vamos ter um dia amanhã especial na nossa nação, nós vamos ter um dia especial na nossa igreja, nós vamos ter um dia especial na minha família. Está na hora de você se posicionar como um guerreiro e como uma guerreira. E não pura e simplesmente como um bom corredor que sabe muito bem fugir. Esse é um momento de isolamento social, mas não é momento de calar a boca. Esse não é o momento de se acovardar e se esconder, não. Não mesmo. É o momento de lutar, de conquistar e de fazer história. Está o momento de você marcar a sua vida. Marcar a vida daqueles que estão ao teu lado. Para que naquele grande dia, eu fico imaginando uma grande fila para entrar no céu na eternidade. Quem já viu isso ou quem já viveu isso, de repente chegar e alguém chegar e falar, fulano de tal, lá no meio da fila, sou eu. Por gentileza, sai da fila aqui, entra aqui. Mas por quê? Entra aqui, por gentileza. Quando a gente está no aeroporto, isso acontece, meu amigo, o pessoal chega a se arrepiar. Ih, meu amigo, isso aí é traficante, pegaram a bagagem, virou... É receita, a cara da receita. Chamar, meu amigo, a pessoa já fica preocupado, né? Mas, de repente, o que está acontecendo é que olharam nas filmagens e viram que era você e falaram assim, opa, para ele merece um tratamento especial. Não, mas eu não... E eu já vi pessoas que falam assim, não, eu quero ficar aqui, eu não faço questão. Se você aceitar o nosso convite, você vai nos honrar. Porque nós queremos honrar a sua pessoa, porque nós temos admiração pelo que você fez, pela nossa nação, pela nossa igreja, pelo corpo de Cristo. Certa feita eu estava num no almoço, na cidade da criança, cidade Batista, como é que é o nome daquele lá em Xerém que a gente foi? Uma coisa da Convenção Batista, não é Xerém, não lembro se é Cidade da Criança ou Cidade Batista, alguma coisa assim. E era um grande evento, tinha muita gente ali, né? Era uma reunião de várias igrejas e, de repente, agora é a hora do almoço. E já estava aquela fila ali com mais de 100 pessoas ali para o almoço e, de repente, fala, espera. Aí eu falei, o que houve? Fiquei parado tentando entender. Naquele momento, tinha adentrado no acampamento um ancião da igreja. Um pastor que tinha iniciado várias igrejas, inclusive a que estava presidindo o evento, há 50, 60, 70, muito velhinho, devia ter uns 90 anos, muito velhinho. Não tem, meu amigo, acho que... E as pessoas, a gente com a bengalinha ajudando, assim, não, ninguém vai comer antes de servir o ancião. Eu achei aquilo tão lindo, tão lindo. Toda a fila parou, não, para tudo. Pastor fulano de tal vida, e ele não precisa, nós fazemos questão de, por tudo que o Senhor fez, por essas igrejas aqui representadas, nós queremos, no mínimo, te honrar, como sendo a primeira pessoa a ser servida. E aí foi ele ali, calmamente, cada um serviu, todo mundo... É interessante que foi uma das primeiras vezes que eu vi uma fila travar e ninguém ficar reclamando, as pessoas literalmente entenderem, aceitarem, porque as pessoas que estavam ali tinham admiração por aquele homem.
Sabe, eu não sei o que aconteceu até hoje na sua vida. Eu não sei como você chegou aqui. Eu não sei o que está motivando ou desmotivando você. Eu sei que o Espírito Santo, de uma forma muito clara, falou à minha vida que essa era a mensagem a ser trazida. O que você quer fazer da sua história? O que você quer deixar para as próximas gerações? O que você quer deixar não somente para os seus filhos, mas para os novos convertidos que estão te olhando? O que você quer fazer? O que você quer deixar? Qual vai ser o seu legado? Um legado não se constrói do dia para a noite. Como eu te disse, um legado são capítulos de uma história que constrói um belo livro. Então, em nome de Jesus, eu quero convidar você a levantar a sua cabeça. A saber que você realmente, na força do teu braço, não é capaz. Talvez seja essa a grande questão. Você tem tentado com todas as suas forças fazer e você está descobrindo cada dia que não é capaz. E eu fico feliz com isso, porque se você conseguisse, você ia falar, eu sou sinistro, eu sou o cara, eu sou bom pra caramba. Aí bate a foto aí, ó, sou pá. É pronto. Like aí, curte aí, dá like nessa parada aí que eu sou sinistro. Eu tô lacrando, é isso? Aí eu olho para adolescente, que aí eu sou de outro milênio. É isso mesmo, lacrando? Ou tem mais alguma mais atual? Porque tem uma situação adolescente, eu falei uma frase, ela, minha filha, mas você já tá ficando velho. Velho de quando? Quando lançou no carnaval desse ano? Isso é coisa do carnaval. Eu falei, pô, mas carnaval desse ano foi no outro dia. Não, mas já tá velho. Eu falei, pô, então eu tô milenar, porque eu nasci no outro milênio. O fato é, muitas vezes nós estamos tentando e Deus está contemplando a nossa tentativa. Nossas tentativas e erros, nossos sucessos e fracassos, Ele está contemplando. Está tudo sendo anotado na nossa história. Mas o que o Senhor tem nos chamado essa noite é para que nós possamos nos reunir como família, como igreja, como servos e falar, Senhor, o exército está batendo em retirada. Mas eu quero ficar. Mas eu não quero ficar para morrer. Eu quero ficar para proteger. Eu quero ficar para motivo de honra. Mas eu sei que eu sozinho não vou conseguir. Mas se o Senhor for comigo, se o Senhor parar comigo nessa posição, e juntos desembanharmos as nossas espadas, e olha que profundo o Espírito Santo falou, enquanto eu falava isso, ele falou assim, preste atenção no que você vai falar. Se nós desembanharmos, é plural, a nossa espada, mistério santo, aleluia. Se nós desembanharmos a nossa espada, milagres vão acontecer. É interessante que quando a gente pega a história desse homem, eu vou voltar lá, que eu estou com o nome do segundo, mas eu esqueci o do anterior, o da câimbra. Me ajuda aí, o nome do homem da câimbra? Eleazar. Aí, se tivesse um filho, dá até para botar um nome nisso aí, porque parada de guerreiro, hein? Hashtag fica a dica quem tá fértil aí, ó. Eleazar. Por que Eleazar? Meu irmão, um dos 3 de Davi. Hã? Não, para. Em nome de, não bota a pilha, não, senão eu não consigo terminar a mensagem. Eu só tô falando que Eleazar é um nome bonito, nome forte, nome másculo para filho homem. Pô. Nome de valente. Nome de valente, de guerreiro. E aí, só isso. Não, melhor tem, dos 3. Ainda tem isso, o melhor dos 3. Eu quero estar colocado como Eleazar, Senhor. Eu quero fazer diferença. Hoje é momento de fazer diferença. Mas as coisas só vão acontecer se nós tomarmos a decisão. Então eu quero te convidar, em nome de Jesus, tomar decisões corretas. Tomar decisões como servos e servas do Deus Altíssimo. E saber que nós vamos conquistar coisas extraordinárias, mas não é na força da nossa mão. É porque Ele adestrou as nossas mãos para a batalha. Eu fico imaginando aquele homem com a espada, o cansaço batendo, e ele começando a ter o espasmo muscular, tendo fraqueza. E, de repente, enquanto ele segurava a espada, o anjo do Senhor veio por fora. Ele já consegue contemplar isso aí com teus olhos? Fecha teus olhos. Olha só, o anjo do Senhor vindo, segurando a mão dele, apertando a mão dele. A ponto da Bíblia falar que teve câimbra na mão, que ele não conseguia soltar a espada. Meu amigo, você acha que isso é coisa humana? Ele não conseguia soltar a espada porque o anjo do Senhor estava com ele na guerra.
O anjo do Senhor estava capacitando ele no combate. É por isso que ele não conseguia largar a espada. E ele foi golpeando, golpeando, e quando foi ver, as pessoas voltaram ali para pegar os despojos, porque não tinha mais ninguém vivo. Nenhum escapou à sua espada. Está na hora de você viver sobrenatural. Está na hora de você começar a viver um novo capítulo na tua história. Está na hora de você começar a entender que a espada tem que estar na tua mão, mas a força que vai subir a ela é a força do Senhor. Eu quero te convidar a se colocar de pé em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Ah, Jesus, Jesus, Jesus. Sabe, eu quero convidar a gente a terminar refletindo em 1 Crônicas 12. O livro de Crônicas vai nos dizer o seguinte sobre esses homens valentes, sobre esses 400 homens. A Bíblia descreve que eles eram guerreiros corajosos, prontos para o combate. Sabiam lutar com escudos e com lanças. Tinham bravura de um leão e eram ágeis como gazelas nos montes. Meu amigo, que em nome de Jesus, quando os seus inimigos olharem diante de um combate e verem que você entrou nele, que eles já possam estar desistindo de primeira mão. Que eles, ao olharem, falam assim, quem começou a orar por ele? Foi o Eric. O Eric entrou nessa campanha de oração. Ih, caramba. Não. Então foi assim, vamos parar logo aqui, vamos desistir. Quem está nessa campanha? A Dominique entrou nesse jejum aí. Quem? Dominique entrou em jejum. Não. Dominique está jejuando para essa causa. Fazer o seguinte, vamos parar logo, vamos sair, vamos partir para outra, porque isso aqui já é causa perdida. Porque são pessoas que marcam histórias, porque não desistem de um combate. São pessoas que amam a ponto de entregar as suas vidas. E sabe, quando eu paro para pensar esse homem, o exército fugindo, porque todos já haviam desistido, e ele ficando sozinho, eu lembro de Jesus Cristo. Sabe, a humanidade já estava perdida, a derrota já era certa. Mas agora que Jesus faz o quê? Jesus chega e fala, me dá a espada, me dá um escudo. Senhor, eu vou ficar por eles. Eu não vou entregar a posição por eles, porque eu confio que eles vão se recuperar, vão se levantar e vão voltar para esse combate. Só que Jesus Cristo vai e faz a coisa de uma forma diferente, onde depois de muita luta, o inimigo consegue, em princípio, calar ele e acabar com a sua história. Só que enquanto o exército inimigo comemorava por essa pseudo-vitória, eis que no terceiro dia ele ressuscita dentre os mortos. Lança a mão da chave e ele realmente agora se coloca não mais como um soldado, mas como um general dos generais, o Senhor dos senhores, onde todo joelho dobrará diante dele e toda língua vai ter que confessar que ele é Senhor, ele é o Filho do Deus Altíssimo. Eu quero te encorajar. Eu quero te dizer, o Senhor tem te chamado para coisas novas e tremendas. É momento de você se posicionar. É momento de você sim segurar e entender. Senhor, está aqui. A espada está na minha mão. Segura comigo. E a destra da minha mão para o combate. Eu quero convidar você a inclinar sua cabeça. Talvez sejam muitos os pecados que tenham te prendido nesses tempos. Talvez a legalidade espiritual tenha te destruído e você sabe disso. Decisões erradas. Nesse momento eu quero, como servo do Deus Altíssimo, como um ungido do Senhor, repreender esses demônios que têm te acorrentado. Em nome de Jesus eu amarro esses demônios. Lanço em lugares longínquos e desérticos. Ontem, um demônio se apresentou a mim tentando me oprimir e me colocar medo. Sabe o que ele conseguiu? Me colocar numa campanha de jejum e oração por algumas vidas. Essa é a questão. O que você quer fazer na hora do combate? Você quer se acovardar, se apequenar? Ou você quer levantar e afiar a tua espada? Ah, mas então você é forte. Não, eu não sou forte. Talvez eu seja mais fraco do que todos vocês. A grande questão é que eu sei quem é o meu Senhor. Eu sei quem é o meu Redentor. E eu sei quem luta comigo na batalha. E é por isso que eu não tenho medo de entrar em nenhum combate, porque eu sei que Ele é comigo. Porque eu falo para Ele, Senhor, se o Senhor não for comigo, eu não quero nem sair de casa. Se o Senhor não for comigo, eu quero ser. Aí sim, sozinho, eu quero me cobrir embaixo do meu cobertor.
Mas se eu sei que o Senhor está ali do lado de fora do cobertor, me esperando, rei de Manaia. Se o Senhor está do lado de fora desse combate, já com a sua espada na mão, só falando, e aí, qual vai ser? O que você quer? O Senhor quer transformar a sua história. O Senhor quer transformar a sua vida. O Senhor quer te dar legado. E quer que as pessoas olhem para você e sintam admiração. Em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus, eu quero agradecer pela palavra dessa noite. Hoje eu acordei tão diferente. Algo em mim mudou tão de repente. Uma vontade de viver. Não sinto as dores do passado. Trago à memória todo o seu cuidado. Eu reconheço teu amor por mim. Quem sou eu? Uma vida sem explicação. Quanto tempo andei na contramão. Quero um porto pro meu coração. Não sei viver longe da cruz. Teu sacrifício me resgatou. E hoje sou tão grato a ti. Tua morte trouxe vida para mim. Não sinto as dores do passado. Trago à memória todo o teu cuidado. Eu reconheço teu amor por mim. Quem sou eu? Uma vida sem explicação. Tanto tempo andei na contramão. Quero um porto pro meu coração. Não sei viver longe da cruz. Teu sacrifício me resgatou. E hoje sou tão grato a ti. Tua morte trouxe vida para mim. Não sei viver longe da cruz. Teu sacrifício me resgatou. E hoje sou tão grato a ti. Tua morte trouxe vida para mim. Tua morte trouxe vida para mim.